de alegres cantemos, a Deus demos louvor, ao Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Sejam bem-vindos! Que maravilha, meus irmãos! Mais um dia da nossa quaresma com São José. Estamos hoje no nosso 7º dia e, na graça de Deus, nós vamos iniciar rezando a oração do Ângelus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, ó Deus, em nossas almas a vossa graça, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pela intercessão da Virgem Maria, pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Canta mais uma vez e louva e agradeça a Deus pelo nosso grande guardião, patriarca, patrono da igreja, São José. Canta comigo aí, de onde você estiver, solta a voz. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. De novo, São José, São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam mais uma vez muito bem-vindos, meus irmãos. Nós estamos no nosso 7º dia e hoje, de maneira especial, nós vamos fazer uma catequese um pouquinho mais longa sobre o glorioso São José. Nós queremos conhecer mais e melhor deste santo homem de Deus para nos inspirarmos nele. Quando você lê a vida de um santo, você se inspira, não é? Você se motiva a buscar a santidade, buscar uma vida nova. Nós queremos conhecer melhor São José, para nos inspirarmos nele. Por isso, hoje eu trouxe aqui um texto da Sagrada Escritura, antes de entrarmos no nosso querido livro São José, esposo da Santíssima Virgem Maria. Nós vamos pegar o Evangelho de Mateus. Abra comigo aí, por favor, o Evangelho de Mateus, capítulo 1. Ele nos traz a genealogia de Jesus. Muitas vezes a gente se pergunta, mas para que tem esse texto complicado, enjoado no início do Evangelho?
a genealogia. Eu não vou ler o texto inteiro, mas nós vamos perceber aqui uma coisa muito interessante. Ele começa assim, capítulo 1, versículo 1. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Interessante, ele coloca 3 pontos específicos da história: Jesus, Davi, Abraão. Para aqueles que conhecem o Antigo Testamento, sabem a importância que tem o grande rei Davi. O coração do Antigo Testamento, ali na metade do período histórico do Antigo Testamento, aparece o grande rei Davi, a figura do rei e pastor. Um rei conforme o coração de Deus. E no início da caminhada histórica do povo de Deus, a grande imagem de Abraão, nosso pai na fé, aquele que recebe as promessas de Deus, de uma terra prometida, de uma descendência, aonde Deus faz com ele uma aliança. E aqui, meus irmãos, o texto diz assim, no versículo 2: Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. E aí segue a genealogia até chegar em Jesus. Mas nós conhecemos pelo início da história dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, que depois o neto de Abraão, Jacó, ele gera 12 filhos. E esses 12 filhos viram as 12 tribos de Israel, que vão virando com o tempo a grande nação de Israel, o grande povo de Deus. Nós somos descendentes desse povo escolhido pelo batismo. Meus irmãos, Jacó gerou Judá e seus irmãos. E segue a genealogia. Judá gerou Tamar, Farés e Zara. Farés gerou Esrom e por aí vai. Até chegar ao versículo, no final do versículo 5, que diz assim: Jessé gerou o rei Davi. Nos diz o profeta, da raiz de Jessé brotará um novo ramo, referindo-se ao Cristo, não é? Jessé gerou o rei Davi. E aqui entramos no segundo nome grandioso depois de Abraão, rei Davi. E aí segue no versículo 6: O rei Davi gerou Salomão, daquela que fora mulher de Urias. Salomão gerou Roboão e segue, até os versículos 15, lá na frente. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, não aquele Jacó, o filho de Isaac, não, outro Jacó. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A Sagrada Escritura nos mostra, meus irmãos, um caminho muito interessante. Abraão gera em sua descendência Davi, o grande rei Davi, que em sua descendência gera José, pai adotivo de Jesus. Por que que a Bíblia, no Evangelho, cujo coração, foco é Jesus Cristo, coloca a genealogia em cima de São José e não da Virgem Maria, que foi a mãe que gerou Jesus Cristo de fato? Nossa Senhora também tem uma genealogia. Nós vamos aprender com o nosso querido livro que ela também é descendente de Davi. Mas por que que o livro, a Sagrada Escritura coloca a genealogia de São José? Veja a responsabilidade desse pai de família. Claro, primeiro pela cultura da época, é a genealogia do pai. José, assumindo a paternidade adotiva como pai nutrício de Jesus, ele assume total responsabilidade como um verdadeiro pai sanguíneo de Jesus. Então, a genealogia que aparece na Sagrada Escritura é a genealogia de José, como pai mesmo de Jesus. Não aquele que gerou, porque quem gerou foi o Espírito Santo na Virgem Maria, mas como o pai que assume o Verbo encarnado. Que assume o Verbo encarnado. Isso é uma verdade profunda. Eu vou pegar um outro livro para nos complementar hoje essa reflexão, um livro muito especial. Não sei se você
tenho desejo de comprá-lo porque ele é um pouquinho caro e um pouquinho grosso. Novo Testamento, o Novo Comentário Bíblico de São Jerônimo, uma grande referência na teologia da igreja. Ele diz assim sobre esses versículos: a genealogia de Jesus, de Abraão a José, raramente um livro tão importante como um evangelho começa de uma maneira tão desagradável. Olha que interessante que ele coloca. É uma forma de começar um livro típica do Oriente Próximo, como o livro de Números, de Josué, de Crônicas. Por exemplo, é um costume do povo antigo hebreu de se escrever a árvore genealógica das famílias. Muita gente lê o início do evangelho e acha, nossa, que chato ficar repetindo, fulano, gerou fulano, mas que coisa, pra que isso? Qual o sentido disso? Interessante, não é? Embora difícil para o leitor moderno, a genealogia ensina uma lição importante. De forma breve, incorpora toda a história e o pensamento do Antigo Testamento no Evangelho, como o antecedente próximo de Jesus. Diz de fato que se você quer conhecer e compreender Jesus, deve-se ler o Antigo Testamento. Se você quer conhecer bem ao Novo Testamento de Jesus Cristo com ele, você precisa conhecer o Antigo Testamento. De fato, precisamos. Meus irmãos, a igreja está nos ensinando isso. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus a fundo. Conhecendo o Antigo Testamento, conhecemos o Novo. A grandiosidade do Antigo Testamento aponta para o Novo. É uma responsabilidade enorme aparecer no início do Evangelho de Mateus a genealogia de Jesus recaindo sobre São José. Porque assim, São José, ele recebe 3 qualificações agora. A primeira, esposo da Virgem Maria. A segunda, pai adotivo de Jesus. Mas a terceira, ele é herdeiro das promessas. Ele é descendente de Davi, que é descendente de Abraão. José tem uma responsabilidade de trazer em si toda a responsabilidade e o peso do Antigo Testamento. Todas as promessas que Deus faz a Abraão para formar uma aliança com seu povo através de Moisés, e segue-se por toda a história pelos reis, sobretudo o rei Davi, os profetas, os sacerdotes, os santos do Antigo Testamento. E agora, tudo isso recai sobre os ombros de José, como o descendente de Davi, como aquele que assume uma paternidade responsável sobre o próprio Verbo encarnado. Veja a responsabilidade desse homem, minha gente. Às vezes eu olho para a minha vida e falo assim, nossa, qual a missão que Deus me confiou? Essa e aquela. Tá bom, é grande, é pesado, e a gente soa, a gente sofre, a gente chora e se lamenta. Ai, tá difícil, tá pesado. Que missão é essa que Deus me confiou? As coisas não dão certo, não vão como a gente queria. Tem problema daqui, tem problema dali. É difícil ser pai, é difícil ser esposo, é difícil ser professor, é difícil ir para a missão, é difícil ser músico católico. A gente chora, lamenta, resmunga até dizer chega. Olha para a missão de São José. Esposo da Virgem, pai nutrício do Verbo encarnado de Jesus, e sobre seus ombros está o peso, nada mais nada menos do que da própria descendência de Davi, de Abraão, de todo o Antigo Testamento, minha gente. São José assume uma responsabilidade tão pesada que eu imagino que dificilmente algum de nós suportaria. A gente volta e meia fala da Virgem Maria e da sua grande missão, do peso da sua missão, das dores de Maria. Olhemos hoje para as dores de José, para a responsabilidade que esse homem assume ao assumir a família santa. E nos diz o nosso querido livro, São José, esposo da Virgem Maria, agora no capítulo 3, que nós estamos. Para quem tem um livro, eu estou na página 70. Ele traz um título assim: O parentesco de São José com Maria, verdadeiro motivo que determina sua eleição à dignidade de esposo dessa Virgem toda santa.
Vou ler um pouquinho. Veremos agora o verdadeiro motivo que determinou a escolha de São José à insigne dignidade de esposo da Mãe de Deus. O motivo, dizemos, é o fato de seu próprio parentesco com Maria. Parentesco que, segundo a lei de Moisés, obrigava-o a unir-se a ela pelos vínculos do matrimônio. Duas coisas aqui serão demonstradas. A primeira é o fato da relação de próxima consanguinidade de José com Maria. A segunda, a existência de uma lei no Código de Moisés prescrevendo a união matrimonial entre pessoas que se encontrassem nesse caso. Vou explicar. A Virgem Maria também é da descendência de Davi. Veja que Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera 12 filhos. Ok? Um deles se chama Judá. Da tribo de Judá nasce, muitos séculos depois, na linha de descendência, o grande rei Davi. E Davi, ele não gera apenas um filho, Salomão. Davi também gera outro. Ele tem um filho que se chama Natã. Da árvore genealógica de Salomão, chegamos a São José. Mas da árvore genealógica de Natã, o outro filho de Davi, chegamos a Joaquim e Ana, os pais da Virgem Maria e a Virgem Maria. Portanto, segundo a lei de Moisés, eu não vou destrinchar aqui porque não temos tempo, mas segundo a lei de Moisés, em Deuteronômio e também em Números, nós vemos que um homem busca casar-se com uma mulher da mesma tribo. São 12 tribos, né? Se eu sou da tribo de Judá, mesmo que já tem mais de 1000 anos de descendência, eu preciso me casar com uma mulher da tribo de Judá. Quem é da tribo de Judá? Davi. Davi gera Salomão e Natã. Então, ambos, tanto Salomão quanto Natã e seus descendentes, são todos da tribo de Judá. Tudo a grande tribo de Judá. Então, São José e a Virgem Maria, ambos são da tribo de Judá. Portanto, São José, ele é, pela lei de Moisés, obrigado a casar com uma mulher de sua tribo. Aí a união de São José. Existem hipóteses, teorias, até coisas assim espiritualizadas que falam de que Deus revelou a José aquela mulher e tinham vários desses pretendentes, etc. O que a teologia mais concretamente nos aproxima é dessa verdade concreta, que está na própria Sagrada Escritura. É uma lei mosaica. Eu, da tribo de Judá, preciso casar com uma mulher da tribo de Judá. José, então, encontra a Virgem Maria nessa árvore genealógica. E ali eles contraem o matrimônio. Tudo bem? Ali eles contraem o matrimônio. E termina aqui o livro dizendo para nós: mas devemos tirar a conclusão de tudo o que temos dito até aqui com relação ao meio estabelecido por Deus para garantir a eleição de São José, a insigne dignidade de esposo da Santíssima Virgem. Este meio, dizemos, foi a relação de próximo parentesco que, segundo a lei de Moisés, obrigava-os a se unirem em matrimônio. Este foi o sentimento dos santos padres da Igreja e dos escritores eclesiásticos. Temos a prova nas palavras de São Jerônimo. José e Maria eram da mesma tribo, razão pela qual ambos eram obrigados a tomarem-se como parentes próximos. Meus irmãos, de tudo isso que eu partilhei com vocês, eu quero dizer uma coisa. Preste atenção, nós estamos conhecendo melhor São José. Preste atenção, humanamente falando mesmo, no peso da missão de São José. O peso que foi essa missão sobre os ombros de José. Nós vimos até agora como ele é eleito o grande esposo da Virgem Maria. E ser esposo, nada mais nada menos do que dela, da Virgem. Meus irmãos, que missão é essa, né? Mas além disso, como fruto dessa união esponsal, nós temos o Jesus Cristo nascido, o Verbo encarnado, e ele assume o nascimento do Verbo.
ele assume Jesus como seu filho adotivo, ele se torna o pai nutrício de Jesus, ou seja, ele se torna o pai que garante a nutrição, a proteção de Jesus. Gente, só aí já tem algo extraordinário. Mas além de tudo isso, sobre os ombros de José está a responsabilidade de todo o Antigo Testamento, de toda a história do povo de Deus, das grandes promessas. Quem já participou dos cursos da Academia da Fé, a História da Salvação, que estudam comigo o Antigo Testamento, aqueles que conseguiram fazer esse curso comigo do Pentateuco perceberam que qual é a grandiosidade das promessas que Deus faz a seu povo. A grandiosidade da primeira aliança que Deus sela com Abraão e com Moisés no Monte Sinai. Jesus, que é chamado a nova aliança, ele vem dar plenitude àquela primeira aliança. Mas, meus irmãos, já é a aliança entre Deus e os homens. É algo grande demais. A aliança que Deus faz significa: meus filhos, vocês pecaram, vocês caíram. Agora eu, Deus, preciso ir até vocês para resgatá-los da miséria, do mal, do pecado, da lama e levá-los de volta para a comunhão comigo. Essa é a aliança de Deus com os homens. E José assume sobre seus ombros o peso dessa aliança. Sendo descendente de Davi, sendo esposo da Virgem, sendo pai adotivo de Jesus. Oh, meus irmãos, a grandiosidade desse homem. E além de tudo isso, José, ele era próximo a mim e a você, ou seja, ele era pecador. Ele tinha seus pecados, suas fraquezas, ele era um grande lutador. Nós estamos nessa semana refletindo a virtude da prudência. Qual prudência José teve que ter para poder conduzir esses 3 fardos que estavam sobre os seus ombros? Ao mesmo tempo, qual a prudência que ele teve que ter para conduzir essas 3 graças que estavam sobre sua vida? Ser o guardião das promessas, ser esposo da Virgem e ser pai adotivo de Jesus. São 3 pesos enormes, mas ao mesmo tempo não são apenas pesos, são 3 grandes graças. E São José assume isso, conduz isso com esmero e santidade. Ele é um homem de veras prudente em todo o seu agir e seu falar. Eu vou propor alguma coisa aqui a vocês, vou lançar uma proposta que ainda hoje eu vou postar no YouTube, o Semeador Academia da Fé, um vídeo de formação em cima do Catecismo da Igreja sobre a virtude da prudência. Lá no número 1806, o Catecismo nos ensina sobre a virtude da prudência. Agora que nós nos espelhamos em São José, nós vamos depois, por esse vídeo, mergulhar na virtude da prudência para nos dar base, porque esse é o nosso propósito quaresmal dessa semana. Cada semana uma virtude nova, no sentido de vivermos a caridade dentro de casa. Eu vou sempre retomar isso, sobretudo pelos que entraram pela primeira vez hoje. Nosso propósito quaresmal é de viver a caridade, viver a oração e viver a mortificação, a penitência. Então, nós vamos viver a caridade em família, dentro de casa, vivendo as virtudes. E nós vamos viver a oração pelo que já estamos nos propondo a viver. A oração dos Salmos, a oração do Santo Rosário, a Lexio Divina. E agora vamos rezar juntos o Salmo de hoje. Para quem está chegando, estamos rezando 3 salmos todos os dias. Na metade desse dia, agora, estamos no Salmo 19. Hoje à noite, antes de dormir, reze o Salmo 20. Vamos rezar com muita fé e confiança. Pega a palavra de Deus na mão e reza comigo o Salmo 19 para encerrarmos a nossa live de hoje. Que o Senhor te escute no dia da provação e te proteja o nome do Deus de Jacó. Do seu santuário ele te socorra e de Sião ele te sustente. Lembre-se de tuas ofertas e aceite os teus sacrifícios. Conceda-te o que teu coração anseia e realize todos os teus desejos. Possamos nós alegrar-nos com tua vitória
e levantar as bandeiras em nome de nosso Deus. Sim, que o Senhor realize todos os teus pedidos. Já sei que o Senhor reservou a vitória para seu ungido e o ouviu do alto de seu santuário pelo poder de seu braço vencedor. Nós, porém, a temos em nome do Senhor nosso Deus. Versículo 8. Uns põem sua força nos carros, outros nos cavalos. Nós, porém, a temos em nome do Senhor nosso Deus. Eles fraquejaram e foram vencidos, mas nós de pé continuamos firmes. Senhor, dai a vitória ao Rei e ouvi-nos no dia em que vos invocarmos. Rezemos também a oração de São José pelo Papa Francisco. Salve, guardião do Redentor, esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria, meus irmãos. Mais uma vez, louvado seja Deus por sua vida. Eu vi que muitas pessoas têm comentado aqui. Eu não consigo ler todos os comentários, mas gratidão. A nossa irmã escreveu assim: a paz de Cristo, o amor de Maria. Eu estou gostando muito de suas orientações, estou acompanhando quando eu posso, porque tem horas que eu me atarefo muito. Desculpa pelo primeiro comentário errado, sem problemas. Minha irmã, sigamos firmes, graças a Deus. Meu amado São José, cuida de mim, dai-me forças. Amém, minha irmã Socorro. Me liberta da ansiedade, dos remédios da tristeza. De fato, roguemos a São José que interceda por nós, assim como ele cuidou da Sagrada Família, que ele cuide de nós, da nossa vida. Que Deus a liberte e cure desde a ponta de sua cabeça e as plantas de seus pés. Respondeu para nossa irmã. Amém, minha querida. José, oh meu Deus, o Padre José dos Reis, seja bem-vindo. Isso me dá tique-tique nervoso, palhaçada, hein? Meu irmão de turma, quando eu fui seminarista, hoje ele já é sacerdote, graças a Deus. Seja bem-vindo, meu irmão, a sua bênção. Nos dê a bênção aqui nos comentários, por favor. Graças a Deus, muitos comentários. Pode fazer o sinal da cruz com a mão esquerda? Não é recomendado, não. Aqui parece que eu faço com a mão esquerda, mas essa aqui é a mão direita, viu? No vídeo sai invertido. Coisas das câmeras. Padre José, nos mande a bênção aí, por favor, Padre, para a gente encerrar com a sua bênção. Amém. Deus abençoe, ele escreveu. Vamos cantar mais uma vez, meus irmãos. Até amanhã, se Deus quiser. Sigamos firmes e confiantes na nossa quaresma com São José. Glória a Deus. Vamos juntos. São José, a vós nosso amor, sede o nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Canta comigo, São José. São José, a vós nosso amor, sede o nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Deus abençoe.